Meu muito boa tarde a todos vocês. Hoje, quarta-feira, 26 de agosto, teremos aula de História, tá? E vejam só, na aula passada a gente trabalhou um pouquinho sobre o comércio no passado. Como era o comércio no passado? Né? Como as pessoas faziam as primeiras trocas comerciais, né? Como surgiu a moeda e assim sucessivamente. A gente aprendeu várias coisinhas, não foi? Vimos a questão dos tropeiros, né? Vocês descobriram que a cidade de Campina Grande, ela surgiu a partir dos tropeiros, que são aqueles comerciantes que viajavam em grupos, em animais ou a pé, lembram? E a gente descobriu através de uma pesquisa que Campina Grande foi fundada dessa forma, né? Os comerciantes, no passado, eles não tinham apenas a função de levar mercadorias, né? Eles tinham a função também de levar informações acerca de alguma coisa, de algum acontecimento de cidade em cidade. Vemos também a função dos mascates, dos caixeiros viajantes, tudo isso foi estudo da nossa aula de quarta-feira passada. E hoje vocês vão abrir lá na página 16, que fala um pouco sobre o comércio na atualidade. Como é que é o comércio hoje? Como é que funciona esse comércio? Então vejam só, antes da gente acompanhar a página, eu quero dizer para vocês que atualmente, tá? A maior parte da população brasileira, ela é urbana, certo? Então a gente tem a maior parte da nossa população brasileira nas cidades, certo? O resto, ou seja, as demais pessoas moram na zona rural. Nas grandes cidades, como é que ocorrem as trocas comerciais na atualidade? Elas ficaram cada vez mais práticas e acessíveis, né? Diferentemente de como era no passado, né? E por que isso acontece, professora? Por causa do grande desenvolvimento do comércio nesses locais. Então, o comércio, ele deu um salto, ele deu um pulo e trouxe algumas facilidades, certo? Existem vários tipos de comércio hoje em dia, né? E a gente poderia fazer uma discussão breve, né? De como é que é o comércio onde a gente mora, né? Como é que funciona? Quais os comércios vocês frequentam? O que é que vocês compram com os pais de vocês? Então, a partir disso, a gente pode definir algumas coisas. Vocês têm algum tipo... vocês têm acesso a algum tipo de comércio antigo? E aí? Como os armazéns, por exemplo, vocês compram em armazéns. Embora, pessoal, a origem do comércio sejam de épocas distintas, né? Do comércio dos armazéns, tá? Armazéns e estabelecimentos comerciais mais recentes, como shopping centers, eles coexistem. Então, apesar de existirem shopping centers, né? A gente tem, por exemplo, vários shoppings na nossa cidade. O mais conhecido é aquele, acho que é Boulevard, né? Não lembro o nome do shopping da minha cidade. Depois vocês me contam. Então, a gente tem aquele shopping, mas apesar disso, a gente tem a existência de armazéns menores, né? De supermercados menores, de mini box, de mercadinhos. Eu conheço um armazém aqui no bairro das Malvinas, muito antigo. Inclusive, a estrutura do armazém ainda é a mesma de antigamente. Mas é basicamente isso. Agora a gente vai fazer a leitura da página 16 de forma acompanhada, tá? Que diz assim: nos dias atuais, há diversas cidades no Brasil. Nelas ocorrem muitas práticas comerciais em lojas, ruas, shopping centers, entre outros locais. E conforme visto na abertura desse capítulo sobre comércio, o comércio ele também ocorre por meio da internet. Então, essas compras via internet têm crescido bastante, não só no Brasil, mas pelo mundo inteiro, né? Até compramos fora do país e eles exportam para cá produtos e a gente acaba recebendo
produtos internacionais também. Então, esse tipo de comércio ele tem crescido bastante, tá? Aí a gente tem uma imagem de um homem fazendo compras em um shopping center, essa é a primeira imagem da página 16. A gente tem uma fotografia dos consumidores da rua 25 de Março, que é uma rua conhecidíssima de São Paulo, né? Onde se encontra o maior centro comercial do Brasil. Então, no local também trabalham vendedores ambulantes e camelôs. Os ambulantes a gente trabalhou na aula passada. E o que é que seriam os camelôs? Como é que eu diria? Um camelô. O que é um camelô? São vendedores de rua, tá? Que fazem comércio em barracas ou em bancas provisórias. Geralmente, esse comércio ele é feito de maneira ilegal, ou seja, é proibido por lei. Mas existem famílias que precisam levar o seu sustento para casa, portanto, tornam-se camelôs, tá? Apesar das transformações, ainda existem alguns tipos de comércio parecidos com os de antigamente, como as mercearias, os armazéns e as feiras. Então, vejam essa imagem aí da página 16, essa penúltima imagem, de um comerciante na companhia de entrepostos e armazéns gerais. Tem um armazém igualzinho a esse aqui nas Malvinas. Eu não sei se existe mais, mas eu já vi. Vejam como a balança é antiga, né? Vejam como as coisas são todas entrepostas. Aí ao lado a gente tem um empório, na atualidade em área rural de Itu, em São Paulo. Então esse é um empório, tá? Onde vende vassoura, vende outros produtos, né? Vende comida também. É uma espécie de mercearia, vamos dizer assim, tá? Na página 17 tem uma atividade, certo? Que eu vou explicar agora como é que vocês vão realizá-la. Diz assim: 1. Converse com uma pessoa adulta sobre o comércio no passado, na época em que ela era criança. Entreviste essa pessoa fazendo as seguintes perguntas. Então, como é que vocês vão fazer? Vocês vão entrevistar essa pessoa fazendo as seguintes perguntas. Que comércio existia na cidade quando você era criança? Quais desses comércios você mais frequentava? Qual era o nome da moeda usada na sua época de criança? Então, é interessante que vocês peguem os avós de vocês, tá? Porque já tem uma certa idade. E aí vocês podem fazer a pesquisa, ou até mesmo os pais de vocês. E o nome e a idade da pessoa entrevistada. Aí aqui embaixo tem outros olhares, né? O tópico outros olhares. E diz assim: atualmente, muitas pessoas se preocupam com comprar apenas o necessário ou trocar produtos usados em vez de comprá-los novos, né? Existe ainda esse tipo de comércio, esse tipo de troca comercial. Essas atividades ou essas atitudes contribuem para a conservação da natureza, pois, quando se diminui a necessidade de fabricar novos produtos, menos recursos naturais são explorados, né? Até porque para que se produza uma roupa, um calçado, precisa-se aí de utilizar recursos naturais. E quando você faz esse tipo de comércio, quando você reutiliza algo que já foi usado por outra pessoa, você acaba contribuindo para que essas atividades, né, para que haja uma conservação da natureza, nesse sentido. Então, além disso, evita-se que diversas mercadorias sejam descartadas, o que ajuda a não poluir o planeta. Aí, nessa imagem, eu tenho a imagem de um brechó. Então, o que é que acontece? Nos brechós, as pessoas vendem e compram roupas, sapatos, joias, acessórios. E é uma ótima opção para economizar. Existem vários brechós em Campina Grande. Principalmente esses brechós de igreja. Essas pessoas de igreja costumam muito fazer esse tipo de comércio. É uma ótima opção para economizar dinheiro e recursos naturais. E também praticar o consumo consciente, que se preocupa com a natureza, tá? Então, nesse sentido, se vocês quiserem comprar algo de um brechó, obviamente vão ter que higienizar muito bem devido a essa pandemia, né? Eu acho que eu tenho um encaminhamento para vocês. Então, o objetivo dessa primeira parte, eu faço parte da história, é justamente ampliar o conhecimento de vocês acerca da história do comércio na cidade onde vocês vivem, que é a nossa cidade de Campina Grande, certo?
Então, para isso, cada um de vocês deve entrevistar uma pessoa adulta, certo? Como vocês não podem sair, vocês podem fazer um telefonema, se for para os avós de vocês, enfim. Então, no estudo histórico, depoimentos e entrevistas são fontes orais, certo? Com base nas quais a gente pode conhecer o passado e a memória das pessoas. Então, de forma oral, a gente pode conhecer como é que funcionavam as coisas no passado. A memória das pessoas em relação a essas experiências que foram vivenciadas por elas. É fundamental, né, que vocês compreendam que o conhecimento do passado ele também pode ocorrer por meio das histórias em que as pessoas que habitam certa região contam. Na próxima aula de língua portuguesa, por exemplo, né, depois dos simulados, a gente vai trabalhar cordel. E aí vocês vão aprender como é que essa passagem das histórias de forma oral, elas contribuíram para o surgimento do cordel, tá? Então, de forma oral, essa é uma forma da gente estudar a história, tá? E da gente preservar a memória do nosso local, tá? Então, por isso a gente acredita que essa atividade pode ser uma maneira de valorizar as histórias dos antigos moradores da cidade onde nós vivemos. Não façam isso de todo jeito, façam bem bonitinho. Se vocês acharem que essas linhas da página 12 da página 17 estão poucas, façam no caderno, certo? Nessa seção Outros Olhares, que a gente falou dos brechós, a gente pode refletir, né, acerca dessas práticas de consumo consciente, como eu já havia dito anteriormente. Então, existem outros problemas de consumo, né, exacerbado, que podem acarretar problemas ambientais e a nossa sociedade também. Então, por causa disso, gente, atualmente muitas pessoas elas preferem comprar menos e reutilizar produtos com o objetivo de poupar a natureza, poupar no bolso, obviamente, pois é da natureza que se retiram as matérias-primas para a fabricação dos produtos que são comercializados, como eu já havia dito também, tá? Então, a atividade de vocês é essa. Na página 18, eu tenho uma espécie de resumo do capítulo. O que é que vocês vão fazer? Tem vários tópicos aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, certo? Então, eu vou dividir a sala em grupos. Vocês vão se conversando a tarde inteira. E cada tópico desse vai ficar para um aluno, certo? Então, cada um de vocês vai fazer um breve estudo desses tópicos e vão apresentar na hora da nossa correção coletiva. Eu vou dizer aqui no WhatsApp cada grupo que vai ficar responsável por cada tópico desse que está na página 18. Então, hoje a gente tem bastante trabalho a ser feito. Parece que não, mas temos, tá? Então, é isso, pessoal. Estou com vocês a tarde inteira. Que Deus possa abençoar cada um, abrir a mente de vocês. Um grande beijo, Deus abençoe. Tchau, tchau. Boa aula para todos vocês.